Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro programa do episódio Orgonitando. Aqui eu te ensino a fazer uma orgonite começando do zero. Eu sou a Dani Zimetec e o tema do vídeo de hoje é: use isso para fazer uma orgonite potente. Pessoal, fica comigo até o final, porque vocês vão receber dicas valiosíssimas para a confecção da sua orgonite, tá bom? Mesmo que você esteja começando do zero, tá? Mesmo que você já seja artesão, né? Já trabalhe com resina e queira ir fazer orgonite, mesmo que você trabalhe com orgonite, porque tem muita coisa aqui nesse conteúdo que vocês podem não saber. E para você que é aspirante aí, iniciante, queira entrar no ramo de artesanato, tá bom? Vamos lá comigo. Bom, Dani, o que é uma orgonite? Bom, gente, primeiro, a orgonite ela é composta por três elementos, tá bom? Um material orgânico, e aqui no caso a gente trabalha com a resina, que é um derivado do petróleo, tá? Um mineral metálico, que o próprio nome já diz, né? Metal. E aqui a gente utiliza, muito comum utilizar cobre, ferro, alumínio, dentre outros, tá bom? E aqui, gente, você pode, por exemplo, dentro da mesma peça, utilizar diversos tipos de metais, tá? Metais diferentes. Como pode trabalhar apenas com um, tá? E o último elemento é um mineral não metálico. E aqui, pessoal, a gente está falando de quartzo. Presta atenção, é quartzo. Não é qualquer tipo de pedra, tá bom? É quartzo, pessoal. Então tá. E qual que é a função de cada elemento desse? Bom, gente, deixa eu pegar aqui uma orgonite para vocês verem. Prazer, orgonite, orgonite, pessoal. Bom, primeiro, a resina, né? Que é esse aspecto que parece vidro, tá? A resina é o que vai atrair a energia do ambiente para dentro da orgonite, tá? Então, ela vem, entra, né, pela resina, tá? O que ela faz? Ela atrai essa energia ruim, essa energia desequilibrada, energia negativa, ela atrai para dentro do orgonite. O metal, que aqui no caso eu trabalhei com uma malha de alumínio e aqui cobre, ele vai conduzir essa energia, tá? E também já vai fazendo a transmutação, tá bom, gente? O metal é o condutor dessa energia que já vai sendo transmutada aqui dentro, tá? E ele joga para fora essa energia já equilibrada. E o quartzo, gente, que a gente falou que é o último elemento, o que ele vai fazer? Ele é o responsável por acelerar e transmutar essa energia mais rapidamente e potentemente, tá bom? Então, com o quartzo fica mais potente e mais rápida, tá? E o que a orgonite transmuta, Dani? A orgonite, ela simplesmente ela transmuta a energia desequilibrada, ou seja, a energia negativa, tá, em positiva. Falando em termos assim mais técnicos, ela eleva a vibração, tá? Ou seja, a frequência dessa energia e seja de ambiente, tá? A energia de ambiente, de seres humanos, de animais, de plantas, de alimentos, de líquidos como água, tá? Ela transmuta também os íons do ambiente. E os íons, pessoal, existem bons e ruins. Os bons, eles são encontrados somente na natureza, tá? Na mata, né, em locais onde tenha bastante natureza, bastante verde, né, bastante água, ali é encontrado os íons bons. E os íons ruins são encontrados no nosso meio, tá? E o que gera os íons ruins? Bom, vamos lá. Pensamentos negativos, palavras e ações negativas, tá? O que também vai gerar esses íons ruins? A radiação dos próprios aparelhos eletrônicos emite um tipo de radiação eletromagnética que não é bom para a gente, tá? Como o computador, o celular, a TV, o roteador, o micro-ondas. E quanto maior a tecnologia, mais esse tipo de radiação negativa aumenta.
interferindo diretamente na nossa saúde, gente. Tanto na nossa saúde como no nosso bem-estar, tá? E o que ela vai fazer? Ela vai afetar o nosso sono, afeta a nossa saúde mental, emocional, a nossa saúde física, gerando estresse, ansiedade e até depressão, tá bom? E a orgonite resolve tudo isso, né? Ela faz esse tipo de transmutação. Transmuta toda essa energia negativa, transformando em energia limpa, equilibrada, saudável e harmônica, tá? E isso em todos os aspectos, desde o mais denso, como é o nosso estado físico, né? Como os mais sutis, como o mental, emocional e espiritual, tá bom? E é muito comum você entrar num ambiente onde contém uma orgonite e você sentir ali um ambiente mais leve, mais harmônico, mais gostoso, né, para ficar. E aí, Dani, como você sabe disso? Gente, aí eu vou ter que contar a minha história. Bom, vamos lá. Eu estou no artesanato já faz uns 12 anos, tá? Mas eu só conheci a orgonite por volta de 2015. Né? Me apresentaram como sendo um transmutador de energia. E aí, sabendo disso, eu fiquei muito doidona, assim, e queria saber, conhecer mais, né, a respeito dessa ferramenta que transmutava energia. Naquela época, não tinha, né, curso, não existia nenhum tipo de curso. E eu fui fazendo as minhas pesquisas para saber conhecer mais sobre a orgonite, né? E aí eu conheci um pouco da história dela, que eu vou passar aqui para vocês. O pai da orgonite, gente, foi um austríaco chamado Wilhelm Reich. Isso foi na década entre 30 e 40, tá? Lá por volta de 30 e 40. Ele era psiquiatra, era sexólogo, psicanalista, psiquiatra, biólogo, físico, era uma porrada de coisa. E discípulo de Freud, tá? E aí ele começou a fazer algumas experiências, uniu material orgânico e material metálico. Ele fez uma caixa grande, como se fosse uma cabine, né? Com esses elementos, camadas desses elementos, e colocava essa caixa em local onde existiam os íons bons, ou seja, em sítios, em lugares que a natureza era mais predominante, né? Do que nas cidades, por exemplo. E ali, aquele material, ele acumulava energia. E estando nesse ambiente mais limpo, né, energeticamente, acumulava então essa energia boa, né, uma energia com íons bons, tá? E ele fazia vários experimentos, né, e tratava pessoas de doenças que na época não existiam cura também, tá? Uma dessas doenças tratadas era câncer. Ele trabalhava também questões de libido, né? Ele sendo sexólogo, ele também aproveitou esse tipo de ferramenta para fazer tratamentos nesse aspecto, né? Mais no âmbito sexual. E só que, enfim, ele foi fazendo isso, até criou uma cidade com esse tipo de tratamento, com esse tipo de cabine, né? Onde a maior parte das pessoas moradoras de regiões com maior quantidade de verde, né? E só que ele começou a ter maior visibilidade e algumas pessoas começaram a não gostar desse tipo de experiência. E aí começaram a perseguir ele, acabaram com toda essa cidade, né, com todas as caixas orgônis, né, que era assim que era chamada na época, e ele foi até preso, né, na década de 50 e acabou morrendo. Décadas depois, mais exatamente na década de 90, um outro físico, astrólogo e matemático, ele meio que retomou, né, esses estudos, né? E ele era chamado, também era austríaco, só como esse pessoal curte esse mundo quântico. E abrindo um parênteses aqui, pessoal, a mecânica quântica, a física quântica, como hoje é mais conhecida, ela estuda as menores partículas, tá?
do átomo, ou seja, ela estuda minuciosamente os prótons, elétrons e nêutrons, tá? É como se algo existisse de forma física e de forma não física, vibracional apenas, né? Em forma de onda, de frequência. Então tá. E esse cara, ele chama ainda, ele é vivo, Carl Hess, tá? Ele, como eu disse, ele retomou os estudos, começou a fazer novas pesquisas, novos experimentos, e após, né, esse montão de pesquisa, ele conseguiu chegar a uma ferramenta que acumulava e transmutava também a energia. Sendo que lá do Wilhelm, né, do pai da orgonite, ele só acumulava essa energia. E aí esse cara já fez um grande avanço, conseguindo fazer já a transmutação, né? E aí, em meados da década de 2000, duas pessoas chamadas Carol e Don Croft, eles adicionaram nesses elementos, né, tanto no orgânico como metálico, o quartzo, né? E eles perceberam que a energia transmutada ela era mais potente, mais veloz, né, mais rápida e intensa, tá? E conseguiram fazer isso de uma maneira artesanal, que é a maneira utilizada até hoje, né? Aí, sabendo de tudo isso, tendo esse acesso a esse monte de informação, aí que eu fiquei mais inspirada, né, gente? E decidi buscar, assim, algo, alguma coisa mais palpável, sabendo do lance do quartzo, porque, assim, foi adicionado quartzo, não foi à toa, né? E eu já estava a fundo assim, estudando esse mundo quântico, né, sobre a vibração dos cristais e desse reino mineral. Já sabia a parte vibracional do quartzo e eu queria ter exemplos mais palpáveis, assim, exemplos utilizados mesmo no nosso dia a dia, onde o quartzo era utilizado, né? E como ele potencializava e gerava essa energia. E achei. E estou trazendo aqui para vocês 3 exemplos, tá bom? O primeiro, quem já viu aí uns relógios escrito quartz? Vocês já viram? Eu já vi. Meu pai mesmo tem um desses relógios há mais de 50 anos. E ele usa até hoje. Existe sim quartzo dentro desses relógios, né? É claro que existem os relógios mecânicos, né? E os de quartzo. Os de quartzo são considerados de alta precisão, gente. E é devido à presença do quartzo neles. O quartzo, ele é um mineral que ele é imutável, ele não muda. E ele funciona de maneira ininterrupta. E isso faz com que sejam considerados esses relógios como sendo precisos, porque não existe um atraso de segundo, nem um adiantamento, né? Não adianta e nem atrasa, nem por um segundo. E funciona por tempo aí realmente indeterminado. E o que o quartzo faz? Ele gera pulsos elétricos, né? Que quando ele é submetido aí a uma pressão física, ele também vibra fisicamente, né? E é isso que faz com que as engrenagens funcionem de maneira muito perfeita, assim, muito precisa e perfeitamente, gente. E isso acaba, né, marcando aí os segundos certinhos, né? Como eu falei, sem adiantar e sem atrasar. Tem um segundo. E para você ter uma ideia, falar, o quartzo vibra, Dani, vibra sim. Tudo é vibração. Lembra do lance da física quântica? Então, se você pegar um quartzo, tá? Colocar ele, olhar para ele, é óbvio que ele não vai estar vibrando, né? Aqui, ó, aqui eu tenho uma ponta de quartzo. Ela tá estática, a olho nu. Mas se você colocar esse mineral num microscópio, você vai ver que as menores partículas dele vão estar vibrando. Então, assim, tudo vibra, né? E isso é muito legal, gente. Nós vibramos, nós somos vibração. Por isso que hoje em dia a gente fala muito de frequência de vibração, né? O segundo exemplo, gente, é o aparelho de ultrassom, tá? Ele também utiliza o quartzo como gerador de pulsos, né? Ou seja, gerador de energia que fica vibrando ali, gera pulsos de ultrassom. O ultrassom é um som, né? Com diversas frequências, tá? Isso significa assim, diversas frequências. Já ouviu falar em megahertz, de hertz? Então,
é esse tipo de frequência, é esse tipo de medição e com mais agilidade, tá? E o terceiro exemplo que eu trouxe para vocês são os aparelhos de laser, pessoal. O quartzo também é utilizado para gerar vibrações, para que funcione, para que esse laser funcione precisamente e tenha um alto alcance, tá? E, bom, aí tá. Sabendo de tudo isso, né? Eu falei, pronto, agora só falta fazer, né? Vamos lá. E aí eu decidi colocar a mão na massa. Falei, pronto, agora é a hora. Se eu não fizer agora, eu não vou fazer mais. Aí decidi colocar realmente tudo que eu aprendi lá na prática. E nessa época eu só sabia os materiais, né? Que utilizava. Não sabia o método, não tinha curso. E aí eu fui descobrindo meus erros e acertos, gente. Comprei o material que faltava, né? E fui fazendo, né? Meti a cara mesmo e fui fazendo. Só que é óbvio que naquela época as peças não eram assim como eu mostrei para vocês, ó, né? Não era bonita assim. E, e aí eu fui fazendo, né? Fui fazendo, fui aperfeiçoando com as minhas próprias experiências, com os meus erros e acertos. E aí foi que eu cheguei nesse método hoje, né? Eu acabei desenvolvendo meu próprio método que me ajudou a chegar desse jeitinho que é hoje, desse jeito que eu mostrei para vocês. E nessa época, eu fazia feira de artesanato tanto na Paulista como na região da Berrini, em São Paulo. E eu coloquei as peças para vender, né? Na época, mais na Berrini. E eu lembro que as pessoas foram chegando, né, para ver o que era de diferente. Imagina se colocar lá uma pirâmide. Gente, detalhe, não é só pirâmide que existe, tá? São vários formatos, tá bom? Você pode fazer orgonite de vários formatos. E aí as pessoas foram chegando para saber o que era aquilo, né? Gera uma curiosidade, né? E, e aí eu fui explicando, né? Passando, difundindo esse conhecimento da orgonite para as pessoas. E aí as pessoas foram adquirindo, né? E em especial, pessoal, eu lembro de dois relatos que me marcaram bastante, né? Foi bem lá no início. Não que eu não tenha mais relatos hoje, mas sempre as primeiras experiências são as que a gente não esquece, né? Mas um deles, ó, a cliente comprou, né, para dormir melhor na época, ela não dormia bem, e levou para casa, tal, por esse motivo. E retornou na outra semana, na semana seguinte, dando o seguinte relato. Dani, coloquei a orgonite ali na cabeceira da cama, né? E eu tenho vários gatos. E um dos gatos, ele dorme bem pertinho de mim, inclusive perto da minha coluna, de um determinado local ali da minha coluna, onde eu tenho problema e sinto muita dor. E eu não sei se vocês têm esse conhecimento, mas os gatinhos, eles fazem um filtro das nossas energias, né? Ele meio que faz a energia fluir, circular, e ele filtra a energia negativa, né? E aí ela comentou que depois que ela colocou o orgonite lá, esse gatinho dela não dormiu mais na coluna dela, né? E voltou relatando isso e que sentia menos dor, além de estar dormindo melhor. E, meu, você ouvir isso, cara, isso te inspira demais. Fala, nossa, que legal, eu tô levando bem, né? É uma ferramenta que realmente você começa a ver resultado. E aí eu comecei a ficar mais inspirada ainda. Isso fez com que eu fosse aperfeiçoando esse método e continuasse nessa jornada, né? E o outro relato que eu comentei para vocês é até engraçado, porque assim, a cliente reclamou muito estava reclamando muito de briga, estava discutindo bastante com o marido, tal, e que o clima estava pesado na casa dela. Aí ela levou a peça e voltou na semana seguinte, dizendo que no mesmo dia que ela colocou a orgonite em casa, dentro da casa dela, a energia simplesmente caiu. Tipo, caiu. Meu, eu achei aquilo muito engraçado, porque na minha cabeça eu falei, gente, a orgonite não vai fazer isso, né? Não vai ocasionar uma queda de energia, né? Eu acho que ali existiu uma certa coincidência. Mas o fato é que
além da queda de energia, ela parou sim, né? As discussões, elas diminuíram bastante e, e ficou um ambiente mais harmônico, né? E é muito gostoso a gente ouvir esse relato. E comigo acontece sempre. A semana passada mesmo, eu cheguei em casa muito assim, agitada, ansiosa, com muita coisa para fazer, muito trabalho, muito estudo, é mãe, é pai, é a casa, tal, e exposição, né? E, e eu cheguei realmente bem ansiosa, bem até com vontade de chorar, sabe? Quando dá aquele aperto no peito e fala, gente, o que é isso? Eu não quero isso em mim, eu preciso tirar isso de mim. Aí eu peguei a minha orgonite de quartzo verde, né? Quartzo verde é cura, né, gente? Coloquei aqui no quartzo, no chakra cardíaco, né? E fui mentalizando para aquilo, né, sair de mim, para aquela energia fluir e tal, para equilibrar esse chakra, né, de sentimentos e emoções e tal. E fui ali mentalizando. Eu sei que a minha respiração foi se acalmando, eu fui ficando mais calma, mais tranquila. E quando eu dei por perceber, acho que não passou 5 minutos, eu já estava zerada, já estava ok, já estava totalmente harmônica. Gente, é assim, é incrível sobre como a orgonite ela gera esse benefício, pessoal. É fantástico. Além dos dois exemplos que eu citei, né, tem o meu também, que eu convivo com isso todos os dias, eu vejo a mudança em mim, a mudança na minha casa, tá? E aí, pessoal, vamos falar um pouquinho agora vou dar aqui uns exemplos para vocês. Eu falei de quartzo, né? Vou dar uns exemplos para vocês de quartzos, além daqueles que contêm o quartzo no nome, né? Que isso é muito óbvio, né? Tem algumas pedras que elas são quartzo, mas não contém esse nome no nome delas, tá? Eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Vamos lá. Essa aqui eu já mostrei, né? É uma belíssima ponta de quartzo lemuriano. Isso aqui, gente, essa forma sextavada, a formação é natural, tá? Saiu do solo assim, tá? Os minerais, eles são agrupados de maneira harmônica e eles vão crescendo de maneira totalmente ordenada, viu? A natureza é fantástica, é sábia. É conhecido também esse quartzo como quartzo de rocha. Esses cristais não, cristal de rocha, é conhecido como cristal de rocha, esse tipo de quartzo que é incolor, tá? Nós temos aqui o quartzo azul, ali eu mostrei a ponta, aqui eu tô mostrando uma pedra rolada, tá? Esse contém quartzo no nome, né? Outro quartzo é o rosa, aqui também como pedra rolada. Óbvio, o quartzo verde, né? Também como pedra rolada. Agora aqui, pessoal, eu vou dar exemplo para vocês de quartzo que não contém o quartzo no nome. Esses daqui eu acho que até vocês podem saber que é quartzo, mas eu vou mostrar alguns que vocês nem fazem ideia. Vamos lá. Aqui na minha mão eu tenho uma belíssima ponta não, uma drusa, né, de ametista. Ó, a formação dela é natural, olha que linda. Bonita, né? Várias pontinhas aqui, ó. Quando é pontinha a gente chama de drusa, tá? Quando tem várias pontas aglomeradas. Inclusive, gente, eu mostrei aqui 3 formatos de, de quartzo, né? A ponta, a drusa e a rolada. Existe também a forma bruta, né? Que você pode sim utilizar qualquer tipo desses formatos para fazer a sua orgonite, tá bom? Outro mineral, outro quartzo que não contém quartzo no nome é o citrino. Dá para ver? É uma pedra, o citrino ele é transparente, né? Mas é mais puxadinho para o amarelo, tá, pessoal?
E presta atenção quando for comprar citrino, tem muita coisa falsificada no mercado, cuidado, tá? E agora eu acho que essas vocês não vão saber. Para mim realmente foi uma surpresa quando eu descobri. Vamos lá. Ágata. A ágata, pessoal, existe de várias cores, tá? Aqui na minha mão também eu tenho uma pedra rolada em tons de azul, verde e marrom. A ágata é da família do quartzo, é um tipo de quartzo. A cornalina, excelente mineral, excelente pedra para vitalidade, viu? Aqui. Cornalina é um mineral, é uma pedra mais alaranjada, tá? Muita gente confunde ela com a ágata de fogo. A ágata de fogo ela é mais avermelhada, tá bom? É um quartzo. Essa que eu acho linda, 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 linda. Olho de tigre, com suas nuances marrom e dourada. Linda, né? Também é do quartzo, da família do quartzo. E essa aqui eu acho muito bonita, ela é muito conhecida, principalmente para limpeza energética. A turmalina negra. A turmalina negra, ela tem esses filetes, parece um carvão. Dani, é um carvão? Não, não é um carvão. Carvão é um outro tipo de mineral, mas parece, né? Esses filetezinhos aqui, linda, linda, linda turmalina negra. E é da família do quartzo, gente. Então, assim, vocês podem usar todos esses tipos de pedras de quartzo, presta atenção, quartzo na sua orgonite, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui algumas pedras que não são quartzo. E, gente, não adianta fazer orgonite somente com outro tipo de pedra, tem que conter o quartzo, tá? Vamos lá, eu trouxe aqui 3 exemplos. Essa pedra que tá na minha mão, chama florita. A florita, essa que está na minha mão é um verde bem clarinho, mas ela existe 3 tonalidades: a incolor, a verde e a roxinha, tá bom? Não é quartzo. A sodalita, que é essa pedra azulada. Dá pra ver? Pedra azulada. Não é quartzo. Muito conhecida como a pedra do ano, a apatita. Aqui eu tenho uma pedra bruta, tá? Não é quartzo, tá bom, gente? E aqui o que eu trouxe para vocês? Só repassando. O quartzo incolor, né? Conhecido como cristal de rocha. O quartzo incolor é quartzo. O quartzo verde, quartzo rosa, quartzo azul é quartzo. Ametista, citrino é quartzo. Cornalina e ágata é quartzo. Olho de tigre e turmalina negra é quartzo. O que eu trouxe que não é quartzo? A florita, sodalita e a azurita. É lógico que assim, aqui eu trouxe somente alguns exemplos, tá? Existe mais pedras da família do quartzo, tá? Mas aqui, como eu citei, eu trouxe alguns exemplos. E também existe outras pedras que não são quartzo, além dessas que eu mostrei, tá, pessoal? Então é importante deixar isso claro, beleza? O que acontece se eu fizer uma orgonite, por exemplo, com uma sodalita que não é quartzo? Aí eu vou explicar para vocês. A orgonite, ela vai sim fazer o desempenho dela, né? Vai fazer atrair energia através da resina. O metal, ele vai conduzir, expelir a energia já transmutada, só que na hora que chegar na pedrinha, ela não vai potencializar todo esse poder que a orgonite pode ter com um quartzo, tá? Então, uma das potencialidades é usar o quartzo na orgonite, tá bom, gente? O que ela vai acontecer? Ela vai passar pela pedrinha, tá? Vai emitir o tipo de vibração da pedra, mas não vai ser potencializado, tá? A transmutação de energia, tá? Ela vai vibrar a vibração, né? A frequência da pedra que está nela, tá bom? E eu vou dar uma outra dica para vocês, além do quartzo, né? Pessoal, para alguns formatos de orgonite, por exemplo, piramidal, eu uso bastante isso que eu vou falar agora para potencializar a sua peça. Formato de cone, tudo que tem um formato mais alto, né? Mais
vertical, eu gosto muito e potencializa muito a vibração do orgonite e das pedras que estão junto dela. É fazer uso da ponta, tá? Ponta de quartzo. Use e abuse, pessoal. A peça fica muito mais potente, muito mais potente. Fora que assim, tem tudo a ver, né? Aqui, ó. Formato piramidal, a ponta já induz uma condução, né? Uma potencialização de conexão com energia cósmica, uma energia pura. Juntando com a ponta, isso fica muito potente. E a ponta de quartzo, ela potencializa o poder da orgonite ainda mais, tá? E o poder da vibração das pedras que está junto a ela, tá? As pedras que estão junto do quartzo, elas também vão vibrar, tá, gente? Então, assim, a orgonite, além de promover esses vários benefícios que eu falei para vocês, também inclui-se a vibração do cristal que está junto a ele, tá? Então, é muito importante isso. Outro elemento fantástico que vai potencializar ainda mais, tá? A sua orgonite é o mineral metálico. E aqui, pessoal, não sei se vocês já sacaram, eu comentei aqui sobre o cobre. Cobre é um dos melhores condutores de energia que tem, pessoal, tá? Usa bastante, usa o quartzo, o cobre, tá? É só você refletir. Na sua casa, a energia que chega até a sua casa, ela é conduzida por qual metal? Pelo cobre, pessoal, tá? Então, assim, o cobre potencializa essa condução e extração da energia já transmutada. Condução da energia ruim, transmuta, né, e devolve em energia limpa. Outra coisa, tá? Porque, eu não sei se vocês repararam aqui, mas aqui o cobre eu usei ele em formato espiral, tá? Esse formato espiral, o que acontece? O cobre, nesse formato espiral, a fluidez é melhor, tá? E de maior intensidade. Então, assim, tanto utilizar o cobre como colocar o cobre em formato espiral, a energia vai ser mais amplificada, né? Mais intensa, mais potencializada, tá bom? E flui melhor do que se fosse um ângulo de 90 graus, tá bem? Outra dica importante. E aí, vocês vão me perguntar, Dani, e se eu fizer uma orgonite sem o cobre, só com, por exemplo, ferro ou alumínio? Tá bom, gente. Ela vai funcionar, com certeza ela vai funcionar, vai cumprir o papel dela, tendo ali a resina, né, que é um material orgânico, um metal, mas o tema aqui de hoje é para você potencializar a sua orgonite, né? E tem que ter lá um metal e tem que ter um quartzo, tá bom? Ah, Dani, mas e se eu fizer uma orgonite sem um quartzo? Aí, pessoal, também não vai ficar potente, ela vai transmutar a energia dela, mas não vai ter a agilidade que teria na transmutação de energia, né, que a orgonite já faz, e nem a potencialidade dessa energia transmutada, tá? Então, assim, compensa demais vocês utilizarem o quartzo na orgonite. Fora que, assim, o valor de uma pedra rolada de um quartzo muitas vezes é igual de uma pedra inferior ao quartzo. Então, vale a pena sim você colocar um quartzo na sua orgonite, tá? Para ter uma peça muito mais potente. Ah, Dani, mas vale a pena inserir uma ponta, né, na orgonite? Ela não vai ficar mais caro? Gera mais benefício? Eu vou responder para vocês. Gente, vale a pena sim, né? Porque a agilidade, a potencialidade vai ser maior, né? Tanto na transmutação de energia quanto do poder da vibração da pedra que está junto do orgonite. Você pode misturar junto com quartzo, como eu misturei aqui, ó, tá? Você pode misturar diversos tipos de pedras. Aqui calhou de eu trabalhar somente com quartzo, tá? Mas poderia ser uma peça dessa, né? Com quartzo e sodalita, tá? Ia potencializar muito a vibração da sodalita, tá? E aí, beleza.
e gera um benefício danado para todo mundo, tá, gente? Para o ambiente, para todo mundo que está naquele ambiente. Outra pergunta, você me pergunta, e onde eu posso usar a orgonite, Dani? Gente, como eu falei, você pode usar em você mesmo, tá com problema emocional, ansiedade, ou alguma geração de emoção meio estranha, tá com falta de vitalidade, coloca no ponto indicado, tá? Vai fazendo mentalizações positivas, né? Vai acalmando a respiração, você vai ver que equilibra rapidinho, você se sente muito melhor. E aí você me pergunta, quem pode usar a orgonite, Dani? Pessoal, todo mundo. A orgonite ela pode ser usada por seres humanos, né? Ela pode ser usada em ambientes onde tenha seres humanos, tá? Ela vai transmutar a energia do ambiente, transmuta a nossa energia, deixa a nossa energia mais limpa, mais leve, mais harmônica, mais equilibrada. Os bichinhos também se beneficiam, tá? Crianças não tem problema nenhum, plantas, alimentos, líquidos no geral, né, ingeríveis, como água, né? Então, gente, usa e abusa e pode colocar aonde você quiser. Coloca na cabeceira da sua cama para dormir melhor, né? Esses são alguns dos benefícios que a orgonite promove, pessoal, tá? E lembrando que se você fizer uma orgonite apenas com os elementos básicos, quartzo, metal e resina, ela vai funcionar, gente, perfeitamente, tá? E se você quiser adicionar um plus colocando mais pedras, mesmo que não for de quartzo, né? Mas pelo menos uma sendo quartzo, ela vai ter vibrações diferentes, tá? Por isso que eu falo que aqui a gente pode, com orgonite, a gente pode resolver situações de vitalidade, de medo, de confusão mental, de depressão, ansiedade, de angústia, tá? Gente, a orgonite é demais. E aí, gostou das dicas que eu dei hoje? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver dúvida, se você tiver alguma dificuldade, conta aqui para mim nos comentários que eu quero saber, tá bom? Conta para mim que eu vou ficar feliz em poder responder vocês. E é isso aí. E quais foram as dicas para você potencializar a sua orgonite? Uso de quartzo, se for uma ponta muito melhor, cobre, muito melhor ainda, potencialize ainda mais em formato espiralado, tá, pessoal? Então essas foram as dicas para você potencializar ainda mais a sua orgonite. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui seu like para que esse vídeo possa ser divulgado para mais pessoas com esse tipo de interesse. Manda para alguém que esteja afim de fazer orgonite, tá bom? Essas dicas preciosas que eu estou passando para vocês. E se inscreve no canal, porque esse é só o começo. Eu vou trazer bastante conteúdo para você que quer fazer a sua orgonite. Eu te ensino a fazer uma orgonite começando do zero, tá? É isso aí. Beijo para todos. Fiquem bem. Obrigada.